Olá amigos do YouTube, eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa desta semana nós vamos conversar sobre duas publicações muito interessantes. A primeira é este Nick Ryder aqui, com 4 histórias inéditas do personagem aqui no Brasil. A editora 85, o número 1 da editora 85, com 4 histórias inéditas no Brasil. Na sequência, nós vamos conversar sobre esta publicação aqui, Tex Willer, que é o Tex Jovem. Nós vamos conversar sobre o terceiro arco de histórias, que foi do número 10 ao número 13. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Lá eu publico informações a respeito de promoções, lançamentos, campanhas de cartaz, enfim, informações a respeito das publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Aproveitem para nos seguir também no Instagram. O nosso programa conta com o apoio do site Arte de Colecionar, do nosso amigo Luiz Mendes. Lá tem diversos produtos para quem gosta de fazer coleções, inclusive gibis, de Tex e de Zagor. Aproveitem e façam uma visita no endereço que eu estou colocando aí na tela e conheçam os produtos que o Luiz Mendes comercializa. O programa Vitrine dos Quadrinhos precisa do seu apoio, meu amigo. Se você gostar do nosso programa, curta o programa, compartilhe o vídeo, faça uma divulgação do nosso programa. E é muito importante você se inscrever no canal. E depois de inscrito, você aperta o sininho, porque aí o próprio YouTube vai avisá-lo das nossas publicações. No programa anterior, eu comentei sobre a chegada de Ken Parker no Brasil. Quer dizer, não a chegada, o retorno, apesar que ele já existe através do plug que é vendido aqui no Brasil. Mas a editora Mitos está trazendo uma nova publicação que promete republicar todas as histórias de Ken Parker. E já está em pré-venda no site da editora Mitos. Vou mostrar aqui rapidamente porque a editora Mitos anunciou que seria baseado nesta coleção aqui italiana. Eu só tenho da coleção esse número aqui. Apesar de ser baseado nessa coleção da Mondadori lá na Itália, tem algumas diferençazinhas. A publicação da Mondadori tem alguns extras e o da editora Mitos não tem. Esse é uma capa cartão comum, que está anunciado pela editora Mitos, será capa dura. E será do mesmo tamanho do Zagor Origins, certo? Um pouquinho maior do que aquele padrão do formato italiano. Mas já está na pré-venda a um preço bem acessível. Visitem o site da editora e deem uma conferida. Como eu falei, este é o primeiro programa de junho. E em junho nós vamos fazer, em julho nós vamos fazer sorteio para quem fizer qualquer comentário nos nossos programas do mês de junho. E aqui eu já vou mostrar alguns brindes que nós vamos sortear em julho. Rapidamente, nós temos esses 2 conjuntos de cards oferecidos pelo Luiz Mendes, do site Arte de Colecionar. Na verdade são cartões telefônicos, certo? São cartas plastificadas, são de plástico. E um outro brinde que nós vamos sortear também é uma revista Chacal, certo? Com 2 cartões postais da Confraria Bonelli. Então, mostramos hoje 3 de sorteios. No próximo programa eu vou mostrar mais alguma coisa. Fiquem agora com a vinheta de abertura e no retorno eu vou conversar sobre Nick Ryder. Vamos conversar agora sobre Nick Ryder, esta publicação aqui. A editora 85 do amigo Leonardo Campos está trazendo Nick Ryder de volta ao Brasil. Então, quer dizer, já trouxe, né? Porque nós já estamos com ele aqui. Desta vez, o Leonardo Campos optou
por só trazer histórias inéditas. Um pouco diferente do que ele fez na época de Dampi. Mas também a diferença é porque Nick Hyde já teve um número de histórias bem maior do que Dampi. Então Dampi só tinha tido 12 histórias publicadas no Brasil, ele, em 3 encadernados de 4, ele passou essa fase e já entrou em histórias inéditas. Aqui ele já começa com histórias inéditas. Esta publicação tem as histórias que foram publicadas na Itália a partir de agosto de 1990, em 4 números, no número 27, no número 29, no número 31 e no número 32 da série original italiana. Então ele pegou as histórias que nunca tinham sido publicadas aqui e fechou a sequência. Ok? Então vamos conversar um pouco sobre a publicação. Muito bem, o padrão da editora 85, um material muito bem elaborado, na cor amarela, porque o Nick Hyde original é na cor amarela, porque essa cor amarela, que é o diálogo, é associado sempre a romance policial, a publicações relativas a esse gênero lá na Itália. Então ele respeitou e trouxe do mesmo cor, o amarelinho. Uma orelha aqui na capa, onde ele coloca informações das publicações italianas, certo? Então aqui nessa primeira nós temos das 2 primeiras histórias e no final nós temos a informação da terceira e da quarta história. Aqui nós temos um pequeno resumo das 4 histórias, com os roteiristas e os desenhistas. Então eu vou rapidamente citar aqui de forma rápida. Na primeira história, que é correspondente ao número 27, foi o Giuseppe Ferdinando, o roteirista, e o Frederico Antonieri, que foi quem fez os desenhos. E é uma história muito interessante. Vou colocar aqui de forma rápida para não passar muito tempo, não ficar algo cansativo. Começamos a ter atentados contra cegos. E Nick Hyde começa a fazer essa investigação. E aí descobre o que é que realmente está por trás destes atentados. Na segunda história, que corresponde ao número 29 italiana, o roteirista foi o Claudio Nisi e o Straffi foi o desenhista. Nessa história, o Nick Hyde começa a relembrar algumas coisas que aconteceram com o seu primeiro colega logo que ele começou a fazer investigações. Digamos assim, logo no início da sua carreira. E esse colega foi assassinado. Então tudo isso se baseia na história desse colega na segunda história. A terceira história, que novamente foi um roteiro do Giuseppe Ferdinando, com desenhos do Gustavo Tricci, certo? Nós temos uma senhora sequestra uma amiga do Nick Hyde. E aí ele vai ter que investigar. E tudo isso se baseia na vontade de que o caso antigo, que já havia sido investigado, fosse reaberto para ser investigado, porque o filho da senhora estava preso, segundo ela, de forma injusta. Vamos ler para ter certeza. Na quarta história, voltamos ao roteiro do Claudio Nisi, quarta história, 32 na Itália. E o Frederico Antonieri foi quem fez o desenho. Nessa daqui, Vidas Vendidas, que é a número 4. Nessa história, Nick Hyde faz uma perseguição a um bandido, tiroteio, e uma bala perdida acaba atingindo uma criança. E todo o desenrolar da história é baseado na investigação que será feita em cima do que aconteceu nesse atentado. E tudo isso acaba trazendo à tona uma série de coisas que os policiais estavam envolvidos. Bom, publicação muito boa, vou mostrar aqui rapidamente, com o padrão da editora 85. Em algumas você tem aqui, né? E os desenhos. Apesar de ser uma história, serem histórias já com alguns anos que foram publicadas, são bem interessantes. Eu gostei muito, principalmente da quarta história. Todas são boas, mas aqui no fim ela tem uma pequena
sinopse de todas as publicações e aqui a lombada. Bem, era isso que eu tinha para mostrar a respeito do Nick Ryder. Fique com as imagens das capas italianas e no retorno eu converso sobre Tex Willer. Agora nós vamos conversar sobre a publicação Tex Willer, que é a publicação do Tex jovem, um Tex antes de ser aquele personagem que nós conhecemos e que tem diversas aventuras publicadas. Aqui estão sendo algumas coisas que a gente não conhecia da juventude de Tex antes de toda aquela história. Ele não tem os partes, não acompanham nessas histórias, pelo menos até agora é só Tex que participa e outros que nós vamos conhecendo aos poucos. Essa história ela é bem interessante, é o terceiro arco do Tex Willer e vai dos números 10 ao número 13. E tudo gira em torno de um atentado ao candidato Lincoln, que no futuro viria a ser presidente dos Estados Unidos. Mas algumas outras coisas são encaixadas na história. Então, nós lá vimos o racismo presente na história. Então tem que ser muito, tem que você olhar o que existia naquela época, existe uma grande dose de racismo. Uma outra coisa que a gente vai ver seria o primeiro aparecimento do Mephisto, que no futuro viria a ser um dos maiores inimigos de Tex. Mas vamos conversar sobre a história. Essa história foi publicada na Itália em agosto de 2019. Começou em agosto de 2019. Foram 4 meses, evidentemente. Então, essa aqui é a primeira publicação, A Dama da Pinkerton, que era uma agência, eu não sei se uma agência de detetives. E a Pinkerton foi chamada porque existiam rumores de que alguma coisa poderia acontecer com Lincoln. E essa agente é enviada para acompanhar o Lincoln enquanto ele está lá no estado. Então, essa é a primeira história. Na segunda, nós temos a conspiração. Aí, Tex, inclusive, é recrutado para fazer parte da conspiração que fará o atentado ao candidato Lincoln. E Mephisto também vai fazer parte, viu? Daqui nós temos o atentado, propriamente dito. Ele acontece entre o final dessa publicação, desse número, e o início da próxima. Então nós vamos ver o que é que acontece. Quando Tex é recrutado, vai fazer parte, e aí, bom, tem que ler. E finalmente, a armadilha para Mephisto, que é o final de toda a história. Bom, em 4 revistas nós temos uma publicação, temos uma história que prende o leitor do início ao fim. Não fica uma leitura cansativa, são um pouco mais de 240 páginas, mas que o leitor lê de uma forma rápida e tranquila. É interessante porque é retratado alguma coisa da história americana e a participação do nosso personagem conhecido, que é o Tex. Eu vou aqui mostrar um pouco da publicação. Então, a primeira, né, que é essa aqui, é sempre assim, certo? E aqui já tem algumas informações do número seguinte. A conspiração, número 2. Número 10, não, desculpe, 11. Mesmo padrão, os desenhos, né? Do Roberto De Angelis. E aqui já comentando o número seguinte, que é este aqui.